E aí, você por acaso sabia que o nome do brigadeiro desse docinho maravilhoso, delicioso, na verdade tem uma origem histórica, política aí? Se não sabia, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de um comentário sobre uma curiosidade histórica para você, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquecem, não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo. Quero saber se você sabia aí, justamente, agora quero saber se você sabia que o nome do docinho aí, brigadeiro, justamente tem uma origem histórica aí, para quem não falar, também um nome de origem violenta ou política aí, como a gente vai falar na sequência. Bom, primeiro de tudo, é bom lembrar que é uma delícia, né, esse docinho e de repente também, se você, assim como eu, tá cumprindo aí a quarentena o máximo possível, né? Saudade de uma festinha infantil, né, minha filha? Mas vai lá pra você. Lembrando que o brigadeiro aí pra nós, o nome desse docinho então, que mistura aí leite condensado, chocolate em pó, manteiga e tal, né? É justamente associado aí à candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato aí da UDN, União Democrática Nacional, nas eleições lá de 1945 para 1946, ao final do Estado Novo do Getúlio Vargas. Lembrando que brigadeiro Eduardo Gomes, candidato então a presidente, que no caso, já vamos voltar a falar, mas ele era da aeronáutica, brigadeiro é um termo aí associado a uma patente, né, da aeronáutica e do exército também, mas ele era então o candidato de oposição ao candidato da situação, que era justamente o general do exército, no caso, Eurico Gaspar Dutra, e também, é claro, o candidato aí do Getúlio Vargas. É bom lembrar aí que a figura do nosso amigo brigadeiro Eduardo Gomes, por sinal aí, um cara bonitão, né? A gente já volta a isso, mas muitas aí das mulheres na época falavam que ele era um pão, um candidato bonitão e tal. Bom, mas a ideia é de que o brigadeiro Eduardo Gomes, ele além de ter sido candidato a presidente nessas eleições aí ao final do Estado Novo, da ditadura varguista, ele também, no caso, participou de um outro episódio muito importante, que foi o primeiro levante tenentista da história do Brasil, quando lá jovens oficiais do Exército Brasileiro, na sua maioria tenentes, no caso de 1922, no Rio de Janeiro, se sublevaram contra o governo oligárquico, contra o domínio das oligarquias dentro lá da República Oligárquica. Lembrando até esse episódio aí justamente associado ao que ficou conhecido como episódio dos 18 do Forte. Né? Então, os tenentistas do Forte de Copacabana, que resistiram por muito tempo e no final das contas acabaram abandonando a luta. E desses 18 tenentistas, só 2 sobreviveram, justamente Eduardo Gomes, que aparece aqui para você no canto aqui esquerdo, e também Siqueira Campos ao lado dele, né, outro tenentista que sobreviveu. Lembrando também que nós temos então essa ideia de que o termo brigadeiro é uma patente militar ligada aí ao exército, né, aqui no caso, aqui no Brasil por muito tempo foi ligado ao exército, mas depois aí, né, passou a fazer parte aí da patente da Força Aérea Brasileira a partir de 1941. Mas lembrando que o termo brigadeiro, na verdade, ele é bem anterior aí ao nome do docinho. Até porque se a gente atribui, e já volta aí a questão explicar melhor, que tem a ver com a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, o termo, né, na verdade, a patente aí de brigadeiro, vem lá de trás, lá da época do século XVII, na verdade, com o rei Gustavo Adolfo II, que viveu aí de 1594 a 1632, durante a Guerra dos 30 Anos, ele que era o rei da Suécia, e ele criou então esse, né, termo aí, ou a patente aí, o posto militar de brigadeiro, que basicamente representava um chefe de brigada, e uma brigada que representa aí no caso uma unidade militar com diversos batalhões. Então basicamente o termo brigadeiro ele vem desde lá do século XVII, também interessante que é um termo associado a um termo celta, briga, né, briga, que é justamente isso, briga, né, então tem a ver aí com também valentões que brigavam e tal, e esse termo acabou então
virando, né, um termo militar, um termo de brigada aí também. Mas voltando lá ao contexto que a gente tem justamente da candidatura em 1945 para 1946, candidatura à presidência do brigadeiro Eduardo Gomes, no caso, então, lembra lá, né, se candidatando contra o general Eurico Gaspar Dutra, então o brigadeiro da aeronáutica contra o general do exército, por sinal, candidato aí do Getúlio Vargas, que vão se envolver nessa disputa presidencial. O que é muito interessante aqui para nós é que nesse momento, então, 1945 para 1946, final da Segunda Guerra Mundial, muito efeito ainda de racionamentos marcavam várias economias, como a economia do Brasil também. E nesse contexto, se fala que eles não tinham muitas condições de imprimir aí santinhos, né, por conta do racionamento, mas uma das coisas que se desenvolveram interessantes e também aí que, né, sobraram aí no final da Segunda Guerra Mundial foram latas de leite condensado, né? Até por sinal, associar também com esse termo de ser um doce, alguns falam um doce de brigada ou doce do brigadeiro, né? Até interessante aqui para vocês, né? Vou ler aqui né, o que aparece aqui nas trincheiras ou no lar. Está aqui para vocês: nenhum alimento é tão benéfico, prático e nutritivo como leite condensado moça. Preparado com leite fresco dos mais puros e sadios, o leite moça tem ainda a vantagem de ser concentrado sob vácuo, a baixa temperatura e conter no estado natural, vivas e intactas, todas as vitaminas do leite fresco. Na calma do seu lar, em aprazíveis passeios domingueiros ou agora, no tumulto das trincheiras, porque é conta da Segunda Guerra Mundial, uma lata de leite condensado moça é uma reserva preciosa de energias que mal se abre já está prompta para o uso. Está prompta com MP aqui. Não deixe que a sua casa sinta falta de algumas latinhas de leite condensado moça. Tá aí, leite moça, mande uma lata de leite moça como dádiva aos soldados. Essa primeira propaganda aqui do leite moça associado à Segunda Guerra Mundial também para vocês então, né? E também aqui para vocês uma outra aqui, ó, vigor e resistência são os resultados de uma alimentação rica em vitaminas. E também aparece aí para você, como você está vendo na sequência, o leite puro é conhecido como uma das mais preciosas matérias na alimentação em qualquer idade, com E por sinal. No leite condensado moça, todos os elementos nutritivos do leite fresco estão conservados vivos e intactos. Eles batiam forte nessa aí. Vossa Senhoria deve ter sempre uma reserva de algumas latas de leite condensado moça. É um alimento concentrado de alto valor nutritivo e sempre pronto para usar. Ó, ele sempre fala que está pronto, super prático. E olha, ainda dá uma dica. 2 pequenos furos na lata, um oposto ao outro, bastam para deixar escorrer a quantidade desejada. Depois tampam-se com 2 pedacinhos de papel enrolados. Dura assim muitos dias. Leite moça, mande uma lata de leite moça como dádiva aos soldados. Então tá aí para você, lembrando que nesse contexto então as eleições lá justamente do brigadeiro Eduardo Gomes, na ausência lá de, né, papel aí para imprimir os santinhos, tem a questão aí de que muitas das eleitoras, né, do brigadeiro Eduardo Gomes, começaram a fabricar esse docinho, então misturando chocolate em pó, manteiga e tal, e entregavam ou vendiam aí para ajudar nos custos, né, da campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, vendiam lá o docinho e falavam: vote no brigadeiro, vote no brigadeiro, vote no brigadeiro. Então que com o tempo esse docinho virou o doce do brigadeiro e depois virou apenas brigadeiro. Então falam que a origem aí do nome brigadeiro, né, do doce, é por conta da candidatura aqui do brigadeiro Eduardo Gomes. O que é interessante também, que pode aparecer para vocês, essa questão do envolvimento das mulheres na eleição aí do brigadeiro Eduardo Gomes, como falei, até a referência de que, nossa, como ele era bonitão e solteiro, a mulherada então votava nele. Né? Não sei aí se é muito bom, um comentário machista até também de se falar de que ele, né, teria o apoio das mulheres, até pela conquista lá recente, né? Você poderia falar de 1932 ou de 1934, do voto feminino, né, também. Então, na ideia aí de, às vezes, encontra-se, não sou eu falando, encontra-se essa observação. E até essa pichação aqui, ó, vote no brigadeiro, é bonito e solteiro. Então, falam que isso aí também era falado, até, né, as pesquisas e os movimentos da época e tal relatam essa, né, campanha em torno da beleza aí do brigadeiro Eduardo Gomes. E é uma coisa também interessante você lembrar que pode aparecer até um termo politicamente incorreto aí associado ao brigadeiro.
Parece que no Rio Grande do Sul o nome do doce lá não é brigadeiro, mas é negrinho. E até interessante também, dependendo da referência histórica, pode aparecer isso associado com a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Porque como o Rio Grande do Sul é o reduto eleitoral político de Getúlio Vargas, que era o padrinho político do general Eurico Gaspar Dutra, rival justamente do brigadeiro Eduardo Gomes, lá se fala que não podia usar o termo brigadeiro para falar desse doce, para não lembrar do brigadeiro Eduardo Gomes. Por isso que lá teria virado negrinho o nome desse doce. Meio politicamente incorreto, mas é isso aí. Mas espero que você tenha gostado dessa curiosidade histórica. Porra, deu vontade agora de comer um brigadeiro, hein? Mas antes, é claro, da gente terminar, agradecer a sua presença e também eu agradecer o seu like que já deu aí, se inscreveu no canal, já a sua inscrição no canal e também, é claro, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até a próxima curiosidade com o Prof. André do História em Casa. Até mais, valeu!